Hi, I would like to say hello to my friends in England. As a Brazilian, the beginning of my life, when I was a teenager, the Beatles play a big part of my teenager years, on my beginning of my sport as a racing driver in Brazil. I remember that was a part of my motivation working on a garage in São Paulo, from where I come from in Brazil, and listen to the Beatles music. I mean, working sometimes late hours in the evening to prepare my racing car for next day for the race, and was part of my motivation of life. And I grew up with the Beatles music and watching the movies, going to the cinema in São Paulo before I started my international career. And in 1969, I decided to go to England to start driving Formula Ford. Fittipaldi também com seu depoimento sobre os Beatles. E também nos mesmos moldes do depoimento do Pelé, ele fala aí da amizade dele com o George Harrison, da troca de carinho um com o outro. E o Harrison, na época, era vivo. Eu levei esse vídeo também para Liverpool, em telões. A gente, antes de se apresentar, exibiu esse vídeo do Emerson, igual fizemos com o do Pelé. E no final ele também, igual do Pelé, ele fala: agora com vocês, representando o Brasil, o Clube Big Beatles. Aí a gente entra tocando com aval, já disse, do Pelé, do Emerson Fittipaldi. Maravilha, né? O Brasil está bem representado. Todo mundo no Brasil tem uma história com os Todos Beatles. nós. Todos nós da nossa geração, né, Maurício Menezes? Cadê o Maurício Menezes? Está aqui recebendo a visita do jornalista Maurício Menezes. Tudo bem, tá legal? Que, excepcionalmente, nesse programa não veio falar dos foras da imprensa, não, né? Mas qual a história? Eu vi você contando uma história dos Beatles aí, o que é? É que eu estava ouvindo vocês conversarem, ele estava babando ali, né? Porque todo mundo realmente tem uma história dos Beatles, né? Eu, na minha vida, tive várias. E uma delas, muito interessante, eu quase fui linchado, porque quando o George Harrison veio ao Brasil, ele foi almoçar no Rio, e eu fui convidado para esse almoço com ele. E a semelhança entre nós dois, na época eu usava bigode, eu era muito magro, né? E quando eu cheguei no local onde o George Harrison ia almoçar, as pessoas, tinha um monte de gente na porta, e as pessoas me avançaram em cima de mim, achando que eu era ele, pela nossa semelhança. Eu estava chegando na porta, e alguém gritou: olha lá! Aí vi todo mundo correndo na minha direção, eu olhei para trás, o olha lá era eu. Aí, muito bem, e ele achou muito interessante aquilo, ele ainda brincou assim: olha aí, vocês dizem que os Beatles não vêm ao Brasil, olha o meu representante aqui e tal. Aí tiveram uma ideia, na época a Rádio Cidade, era uma rádio, muita audiência no Rio de Janeiro, eles resolveram fazer uma brincadeira, assim, uma noite com os Beatles, presença do George Harrison, só que o George Harrison era eu. Mas era para ser uma brincadeira. Depois sabe que o Paul morreu, né? É mais ou menos esse princípio. Né? Aí, quando eu cheguei na boate, o dono da boate falou: olha, se disser que esse cara não é o George Harrison, ele vai incendiar isso aqui. Porque a boate estava lotada, todo mundo levou disco, camisa para o George Harrison fotografar e tudo. Aí eu tive que dizer que eu era o George. E a coisa que eu passei sendo Beatles, você não faz ideia do transtorno que é. Porque eu queria ir ao banheiro, o simples fato de você querer ir ao banheiro, era impossível. Vai todo mundo atrás, Todo mundo atrás. Não, todo mundo atrás não, eu não podia ir. E depois, engraçado, eu perguntei ao Jorge isso, eu perguntei para ele assim: ô Jorge, se você pudesse voltar no tempo e ser Beatle outra vez, você seria? Ele falou: não. Não? Porque ele disse: olha, eu nunca tive na minha vida um minuto de sossego. É verdade, imagina. Ele falou, ele falou assim: teve uma época na Inglaterra que nós usávamos barba para sair na rua. Botava o cabelo para ir no supermercado. Se perder no meio dos outros, que usavam barba. Assim, aí um jornal lá denunciou isso, que nós estávamos usando barba. Então todo mundo passava de barba, os caras puxavam a barba. Para ver se era possível. Olha, Maurício Menezes é o nosso convidado do programa da semana que vem. Tivemos aqui um avant-première com ele, né? Obrigado, Maurício. Um abraço. Valeu. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Valeu. Sabe, me faz lembrar também, a gente não tem autorização, infelizmente, para mostrar o vídeo, né? Mas a chegada dos Beatles nos Estados Unidos, a British Invasion, né? É uma coisa de louco, absurdo, assim, de gritaria, Foi a maior audiência da televisão americana. Maior audiência na TV no momento foi. Nunca foi batido esse recorde. Tem um registro que nenhum assalto e nenhum assassinato aconteceu durante a apresentação dos Beatles no Ed Sullivan pela primeira vez. Pô, estamos muito necessitados dos Beatles atualmente, viu? É verdade, botar os caras para tocar para diminuir a violência, principalmente no nosso país. Podia acontecer isso, hein? É verdade. Aliás, sua cidade saiu do índice já saiu do ranking da violência, né? Graças a Deus. Bom, resta ainda Rio de Janeiro, São Paulo e cidades pequenas ainda. Vitória é uma cidade maravilhosa para se viver, para se curtir, ainda se tem uma atmosfera de cidade pequena. Olha, gente, estou aqui com o calendário oficial de 2004 da cidade de Liverpool. Da cidade de Liverpool. Peraí.
cuidado aqui, que isso aqui é uma... Tem que tomar um pouco daqui. Bom, tem aqui o calendário oficial de Liverpool. Será que está na página certa? Exatamente. Esse aqui sou eu. Tamo aí. Câmera 2? Olha, dá uma olhada aqui. Oi. Isso é uma apresentação... No mês de julho. Tá no mês de... Tá com reflexo, deixa eu tirar esse reflexo aqui. Isso foi uma apresentação da gente no lançamento do Yellow Submarine em DVD, lançamento oficial da gravadora EMI, numa rua chamada Vitória Street, porque a gente sai da cidade de Vitória, então tem que tocar numa rua chamada Vitória. E aí tinha umas 20 mil pessoas. Esse ano a gente levou a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para Liverpool. Nos apresentamos no Festival de Liverpool com a banda da Polícia Militar tocando Beatles. Tocando Beatles oficialmente, com aval do governo do Estado, da prefeitura, todo mundo de branquinho. E os ingleses ficaram loucos, porque em cena eram 30 pessoas. Chegamos em Liverpool com 51 pessoas nesse staff para essa apresentação em Liverpool. E foi o que gerou, entre outras coisas, esse documentário produzido pela TV Vitória, que é a Rede Record, que é a Vitória Vídeo. E agora nós vamos gravar esse show da Big Beatles com a banda da Polícia Militar no Teatro Carlos Gomes, que é o palco mais nobre de Vitória, mais nobre do Espírito Santo, com equipamento da Vitória Vídeo, da produtora da Record em Vitória. Então, que para a gente são 6 câmeras, vai ser muito legal. E aproveitar e documentar esse encontro da Big Beatles com a gloriosa banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E você estreia um programa brevemente também na Record? Estamos já acertamos um contrato. Eu trabalho com televisão há alguns anos, né? Desde o tempo que eu tinha cabelo. Você pode colocar décadas. Desde o tempo que eu tinha cabelo. E a gente está preparando a produção do programa cultural, porque é o que eu trabalho na vida. Eu sempre trabalhei com cultura, ao longo de todas as emissoras que eu trabalhei, só exclusivamente com cultura, ou principalmente com cultura, né? Então vai ser um programa levando a cultura do Espírito Santo para o interior, vai ser um negócio muito legal. Você tocou num assunto aí do tempo que eu tinha cabelo, você disse aí. Você já esteve muitas vezes no Strawberry Field, no Central Park em Nova York? Tive também em Londres, em Liverpool. Não é lá que fica com as pessoas com ou pouco cabelo, ou cabelo branco, ou com um rabinho de cavalo. Ou um rabinho de cavalo aqui. Ali em frente ao Dakota, em Nova York, a Yoko mantém um memorial a John Lennon com árvores de vários e diversos países, inclusive do Brasil, doado pelo governo brasileiro. Tem uma placa falando da onde vem a vegetação daquele... E, além do mais, tem aquele piso escrito Imagine, que são pedras italianas. E muita gente faz cerimônia, principalmente nas datas cheias, né, de ocasião, assim, lembrando o nascimento, morte de John Lennon, né? Eu vejo John Lennon foi um revolucionário, né? Porque se você parar para pensar que sem levantar uma arma, ele fez uma revolução contra a guerra do Vietnã através da música, posicionamento político, entrevistas bombásticas, até o fato dele sentar, deitar numa cama, passar uma semana deitado numa cama com a mulher dele, com Yoko Ono, tocando violão, com a imprensa do lado, já provocava um barulho tão grande que a imprensa no mundo inteiro ficava... Olha, o John Lennon está fazendo um protesto contra a guerra do Vietnã no hotel no Canadá. Eu, inclusive, estive nesse hotel, fui até o apartamento em que ele ficava com o Yoko Ono. Quer dizer, isso é muito importante, né? Acho que o mundo precisa de ícones. Hoje, nós não temos uma pessoa que possa levantar a voz contra os Estados Unidos, contra a guerra. Não temos um grande ídolo no mundo. É verdade que o John Lennon perdeu a mãe 2 vezes, por isso que ele fez a música Mother. A mãe natural dele teria abandonado John Lennon, foi criado por pela tia Mimi, pela tia. Faleceu primeiro. Não. Quem faleceu primeiro foi a mãe dele, atropelado na porta da casa da tia Mimi. Ele foi abandonado pela mãe, tia Mimi abraçou, criou. Por volta de 9 anos de idade, a mãe dele retornou ao convívio da família. E aí, nesse período, ficou mais ou menos 1 ano e meio com o filho. Aí saiu da casa da tia Mimi, onde viviam, foi atravessar a rua e um motorista atropelou a mãe dele na porta da casa da tia Mimi, que hoje é tombada pelo patrimônio histórico inglês e pode entrar, visitar a casa da tia Mimi e tudo mais. Tem isso, então, de perder a mãe 2 vezes? Ela reencontrou e depois perdeu de novo? Nesse sentido, sim. Né? Foi um período que ele ficou abandonado, depois reencontrou a mãe, logo depois ela faleceu atropelada. Vamos falar um pouco do edifício Dakota também, em Nova York. Não sei, eu não gosto desse edifício. Até não gosto do filme Bebê de Rosemary, por exemplo. Não assistiria de novo filmado lá, foi filmado lá dentro. Né? Foi filmado lá, uma coisa tenebrosa, assim, meio... É o edifício onde John Lennon morreu assassinado, 5 tiros nas costas, no dia 8 de dezembro de 1980.
por um cara alucinadamente apaixonado por ele, chamado Mark Chapman, e um doido, porque namorava uma mulher também, casado com uma mulher de origem oriental, como John Lennon, se sentia um John Lennon, usava óculos parecidos com o John Lennon, lia tudo que o John Lennon fazia, ouvia tudo que o John Lennon produzia. Numa manhã de 8 de dezembro de 80, pediu autógrafo para o John Lennon, que saía do Dakota para fazer uma entrevista numa rádio. E na volta, no final da tarde, começo da noite, John Lennon passou por ele, ele puxou uma arma e deu 5 tiros nas costas de uma pessoa, como a gente disse, com uma cabeça privilegiada e com uma possibilidade de mudar e combater essa questão de guerra, essa questão de conflito social que o Brasil e o mundo hoje vive cada vez pior. E hoje eles não podem soltar o criminoso, né? Senão para a segurança dele. Não, a gente convida Mark Chapman para ser solto no Festival de Liverpool. Porque ele não sai inteiro, né, meu amigo? Você leva o Mark Chapman no Festival de Liverpool com todos os bitomaníacos no mundo ali. Não sai inteiro. Eu acho que estão mantendo. Ele já pediu por 2 ou 3 vezes clemência. A família da Yoko negou, porque tem uma relação, tem uma relação lá com a lei americana, que é um pouco diferente da nossa. Ela mandou uma carta aberta e ele continua trancafiado por proteção a ele mesmo, né? Proteção, sem dúvida. Bom, a gente precisa ir embora. Dá o endereço do site. www.clubebigbeatles.com.br. Tá bom. A conversa continua lá, tá bom? Obrigado pela sua atenção, pela companhia. E não se esqueça, nosso encontro sempre sábado às 10 da noite e no domingo às 8 da manhã. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Help me get my feet back.